Não, só comentar isso que o Rex está dizendo, né? Porque tem todo sentido. Como é que era o lance na literatura, né? O Robert Howard, ele queria contar várias histórias diferentes. Ele tinha ideias para contar várias histórias diferentes e, de repente, eu quero contar uma história sobre pirataria. Ele lia uma história sobre pirataria e queria contar essa história. Então, ele colocava o Conan em um ambiente de pirataria. Outras vezes, ele tinha uma ideia para contar uma história de faroeste. Ele colocava o Conan no faroeste, não no faroeste que a gente está pensando com arma, mas aquelas histórias em que você tinha lá, lembra Além do Rio Negro, uma história dessa? Sim. Você tem os colonos de Aquilônia sendo atacados pelos Pictos, né, que eram um povo ali e tal, etc. Então, o Howard, ele estruturou as histórias de Conan não de uma maneira cronológica. A cronologia surgiu depois, inclusive os fãs, os editores, depois traçaram uma cronologia que é traçada. Porém, ele falava o seguinte, né? Literalmente ele dizia que o aventureiro que se reúne, que está em volta da fogueira para contar uma história, ele não conta suas histórias de forma cronológica. Ele conta as histórias à medida que elas vão surgindo, ele vai tendo, vai lembrando e vai contando. Então, você tem histórias do Conan dos mais diferentes, né? Como a Rainha da Costa Negra, pirataria, eu falei do Velho Oeste, exploração, né? Você tem também histórias em que ele é um combatente, um general no campo de batalha. Isso, Então tem vários tipos de histórias. Colosso Negro, acho que ele é um general. Dentro do Conan, né? Dentro das histórias do Conan. Então, só para contextualizar, que o Howard pensou nisso inicialmente, é por isso que ele é multiclass, porque onde ele pensava, eu tô com uma ideia aqui para contar uma história tal coisa. Sim, né? Ele vai, o Conan estava lá. Então, vocês estão falando que o Conan, por exemplo, né? Estão falando que o Conan, ele foi um dos primeiros Forrest Gumps da literatura. Onde ele queria encaixar ele botava o cara. Mas o legal do Conan é que ele consegue entrar em todas essas histórias porque o Robert é muito bom nos contos. E a maioria dos contos do Conan, apesar de ter às vezes reinos, palácios e tudo mais, são histórias até minimalistas, né? Tipo assim, se passa em um terreno pequeno, em um lugar pequeno, em uma situação pequena. Na Torre do Elefante, primeiro você tem uma história dele ali na taberna, pegando informação, aí ele vai até a torre, lá ele encontra um outro ladrão. Aí, sabe, depois ele foge e a história termina ali. É muito direto ao ponto. É muito direto ao ponto. Isso que eu prefiro também ao Tolkien. É isso que você falou, ele resumia até pela característica da mídia dele, pulp ali, revistas menores, né, livros menores, o cara tinha que resumir as coisas, então ele ia direto ao ponto de forma muito intensa. Sim, mas ele também conseguia preservar o personagem e fazer com que o personagem fosse vivo de vários pontos. Então você não só expande o universo, você bota a Costa Negra, você bota a pirataria, você mostra que é um mundo selvagem, e você coloca ele sobrevivendo em todas essas regiões, em todos esses terrenos, e bem, aprendendo, conquistando, sabe? Sim. No final, às vezes, poxa, tem um dos meus favoritos, é aquele que me esqueci no conto agora, Eduardo, que ele luta com um gorila pré-histórico, Inimigos capuz vermelho. Chama Inimigos em Casa. Porra, essa história é maravilhosa. É o Conan num labirinto com um feiticeiro, que era o cara que domesticava esse gorila pré-histórico. Tem no filme isso, no segundo filme do Conan aparece esse gorila. Não é o mesmo conceito. Não. E aí o Conan só tem uma faca, e ele é obrigado a sobreviver contra um gorila gigante só com uma faca, sabe? Sem nada. Então, o que mais me impressiona nessa história é como é que o feiticeiro conseguiu botar a capa no gorila. Na verdade, o gorila jogou ele no poço e vestiu a capa do feiticeiro. Ele tentou domesticar. Mas não, justamente isso, né? Tem essas histórias diferentes e muito interessantes. Lembrar que o meio também é importante, tá, pessoal? Porque a gente fala de Tolkien, né, que escrevia livros, e a gente está aqui falando do Robert Howard, que escrevia contos. Então, esses contos saíam nas revistas pulp nos anos 20, nos anos 30. Então, na realidade, ele não tinha muito espaço para escrever. Então, ele tinha que se limitar ali a 20, 30 páginas, e também isso obrigava ele a ter essa história que vocês estão falando, de ser muito direto ao ponto. Em relação ao mundo, né? Conciso. É bacana porque o Tolkien, para fazer um exemplo, ele criou um mundo praticamente do nada, né? Enquanto o Howard, a Ereboriana é uma corruptela do nosso mundo, quer dizer, é o nosso mundo antes do cataclismo, antes de alguns cataclismos que surgiram, que aconteceram. Então, você tem as nações muito parecidas com as nações que a gente tem, né? Por exemplo, Kitai, que é a China, né? A própria Costa Negra, que seria a costa da África.